Boa noite, esse é Professor Zéfiro tomando um excitante café às 21h10. Não se faz isso, né? Tomar café às 9 da noite. Mas eu quero chegar ao final da nossa leitura e saúdo especialmente você que chegou à parte 4 desse texto pedregoso de Gilvan Fogel. E havíamos parado na reatividade de Zaratustra contra o anão, o espírito do peso, o espírito de gravidade, aquele que te puxa para trás. Vamos retomar de onde paramos? Vimos então Zaratustra confrontar o anão, esse espírito que o oprimia, esse espírito de desânimo, com a contundente frase: anão, ou tu ou eu. Grande e pesado se faz o silêncio que se abre quando o anão, o espírito do peso se cala, pesa, oprime, pois é no silêncio que mais fundamentalmente repercute a fala, o dito do anão, como em toda linguagem essencial, sobretudo no silêncio, tal fala se faz verbo, dizer, mostrar. Neste silêncio ecoa, ressoa e ganha corpo não só a fala sussurrada, ciciada do anão, mas também o caminho do mais solitário, a escalada do percurso, da história de dor. E é justamente aí, no silêncio, e desde o silêncio, que mais me evidenciará a distância entre tipo da determinação, de perfazimento e da escalada do caminho da dor, o mais só, e o tipo que dissuade disso, que puxa para trás e para baixo, e que busca entorpecer, paralisar, imobilizar tudo no tecido, no enredado meloso, grudento da teia da aranha. Aranha é outra materialização, outra cunhagem plástica para evidenciar a estrutura, a forma anão ou o espírito do peso. Lembremos que na dissuasão, no entorpecimento, o espírito do peso, na verdade, fala de uma tendência à compaixão, à autocompaixão, visando poupar e assim economizar vida. E é porque aí, no silêncio que se cava, quando a não se cala, mais se evidencia a natureza e a distância dessas duas dimensões vitais. Por isso é dito que, em tais circunstâncias, a dois, estamos realmente mais sós do que se estivéssemos sozinhos. Seguindo o caminho do mais só, ele se sente um doente prostrado. Mas ele é realmente um doente. Ele sofre, ele carrega a doença homem. E assim ele é o destino, a história, o devir do homem doente do homem. Lembramos, a doença que é a exasperação na dor, na revolta, na insurreição contra a dor, e a partir daí, na reivindicação de infinito e de substância,
neste caminho do mais só, este homem que quer percorrer todo o caminho de dor, da doença homem, é também e principalmente um convalescente dessa doença. Ele aqui, agora, aparece, sente-se como que prostrado, quer dizer, jogado, todo à mercê da doença que o ameaça de puxar de volta em recaída. O espírito do peso quer isso, alimenta isso, na mesma medida em que ele, a saber, aquele que quer percorrer todo o caminho, se empenha por subir, auto-superar-se, auto-transcender-se, a busca de ar, de luz, de vida, de saúde. Nessa trajetória, ele é também um tipo da grande saúde, que é a que se dá e se faz na linha da tensão, no limiar, que é essa convalescença, uma vez que essa grande saúde, a convalescença é um balanço, um jogo e um risco. E à medida em que é a própria saúde que decididamente a cada passo cede, abre mão dela própria em favor de queda, de recaída, melhor, de uma certa ingenuidade e de uma certa fraqueza, de uma certa fragilidade, para não ficar forte demais, isto é, todo calo, embotamento, indiferença, apatia. E o espírito do peso, com sua fala sussurrada e conspiradora contra a vida, como que o arranca do atroz suplício, que é ao mesmo tempo a dor e o esforço de escalada e de conquista na e desde a doença, para lançá-lo num suplício ainda mais atroz, qual seja o convencimento por parte do espírito do peso da inutilidade, do em vão dessa caminhada, dessa ascensão ou escalada, enfim, o suplício maior, que é ser arrastado para e pela autocomiseração. Aqui, agora, irrompe algo que marca, que define de vez os caminhos e que levará Zaratustra a estabelecer uma enfática e final disjunção, separação. Ah, não, ou tu ou eu. A disjunção é radical. O abismo é insondável e intransponível. Quem põe isso e abre tal abismo é a coragem. Mut. Dizendo coragem, diz sobretudo ânimo, a força ou o poder do ânimo, isto é, vitalidade, timós, uma espécie prometeica alegria na e da ação e que se faz como determinação de crescer, quer dizer, intensificar-se, iluminar-se, sim, evidenciar-se e romper, ou seja, em si, desde si, abrir-se, impor-se, aparecer, vir à luz, a vida, que Nietzsche denominou também vontade de poder, isto é, movimento espontâneo ou gratuito para em direção à luz, isto é, ao aparecer e assim impor-te, mar-te o poder, enfim, a experiência de ser aparecer, isto é, sim, crescer, não como aumentar de tamanho, engordar, agigantar-se e somar-se, mas como já dito, intensificação, tônus, tensão vital, concentração, compactação, evidencia-se assim que este crescer, por não ser engorda flácida, não é ilimitada ou infinitamente para cima, para o alto, mas inclui de maneira essencial uma extraordinária capacidade de aguentar, de suportar, de resistir. É o subir, o crescer, que sobe, que cresce, à medida que se sustenta,
que se suporta, tal como o pássaro em seu voo, isto é, a cada segundo resistindo, suportando, conquistando o seu próprio voo. Esta coragem, este ânimo de crescimento, suportação, conquista é, em última instância, por nada, para nada, ou seja, por causa de nada ou graças a nada. Portanto, pura graça, com outras palavras, é gratuito, próprio da vida, que é igualmente gratuita, quer dizer sobra, doação, superabundância, uma vez que irrupção súbita abissal, pura emergência, pura transcendência, diz incisivamente, limpidamente, um verso de Rilke. É a irrupção irrevogável desse ânimo que mata e que açoita mortalmente, no mais solitário, todo desânimo, quer dizer, toda tentação, toda sedução do lerdo, do inerte, da desistência abúlica e resignada, por fim, de todo não fazer ou não agir apático, indiferente e mórbido, pois sussurra o espírito do peso, do desânimo. Tudo é em vão, inútil, uma vez que toda pedra arremessada precisa cair. Tudo que sobe desce. Ora, para quê? Por que fazer? Não, a coragem, a vitalidade, a gratuidade da alegria, dessa força que irrompe, põe definitivamente a disjunção, ou seja, a radical intransigência, que define a separação dos caminhos anão, ou tu, ou eu. O anão, o espírito do peso, é desafiado para uma luta franca, aberta, e isso fica marcado com o espírito do diálogo, que se desenrolará em parágrafo 2º, entre Zaratustra e o anão, sob o pórtico denominado instante. Mas o parágrafo 1º ainda dá um contorno mais definido à coragem. Ele encaminha-se para o seu desfecho, caracterizando-a ou descrevendo-a mais precisamente. Vejamos o que diz Nietzsche. É que a coragem é o melhor matador. A coragem que ataca, porque em todo ataque há um toque de clarim. O homem, porém, é o animal mais corajoso. Por isso superou todos os animais. Ao toque do clarim, superou também toda a dor, mas a dor, homem, é a dor mais profunda. A coragem mata também, a vertigem ante os abismos, e onde o homem não estaria ante os abismos, o próprio ver não é ver abismos. A coragem é o melhor matador. A coragem mata ainda a compaixão, mas a compaixão é o abismo mais profundo. Quanto mais fundo olha o homem dentro da vida, tanto mais fundo olha também dentro da dor, mas a coragem é o melhor matador. A coragem que ataca mata ainda a morte, porque diz: era isso a vida? Pois muito bem, mais uma vez, assim diz Nietzsche em Zaratustra. A coragem, o ânimo que ataca, que agride, isto é, o movimento da vida para a vida, que é como o grande guerreiro na grande luta, direto, limpo, do coração limpo, franco e não subterrâneo, esquivo, sinuoso, subrepetício, tal como o anão, o espírito do peso, que, confirmando tudo isso, ainda fala sussurrado, cochichado e meloso, dissimulado, à moda de Capitu. Não, no jogo, melhor, na luta da vida, o ânimo, a vitalidade é agressivamente direta, cara a cara. Quer dizer, franca, isso é, o seu toque de clarim, a sua espora, quer dizer, o instigador, o impulsionador, que perfaz o próprio crescimento, elevação ou intensificação, falando, mostrando limpa e francamente o que é, o que quer, como é e como quer. É sim uma fórmula de felicidade. Abre aspas, um sim, um não, uma linha reta, uma meta. Fecha aspas. Atitude,
postura de aristocrata, de nobre. É desse modo e que desse ânimo, essa disposição é o melhor matador, o açoitador, quer dizer, o superador, o atravessador, o ultrapassador de obstáculos, de resistências, aquele que luta, se mede, se confronta e assim supera o adversário. É o tipo implacável na luta, na guerra, no grande combate, que é aquele em torno da questão da vida. O grande é também a franqueza, a limpeza, peito e coração abertos, expostos. O homem é o animal, isto é, o vivo ou o vivente, mais corajoso, mais animado, o mais intenso, mais evidente. Tão evidente e tão intenso que se faz o evidente, o intenso, ou seja, o homem é o único para o qual o ânimo, este ânimo ou esta vitalidade é tal ânimo ou tal vitalidade, quer dizer, o único para o qual este ânimo aparece, se mostra, se impõe como tal, em outras palavras, de tal modo o mais corajoso, o mais animado, que só o homem é na e desde a determinação e necessidade, ou seja, no destino ou no envio da própria vida, da própria imposição, de vir a ser como crescer e história, isto é, como devir, acontecer, suceder ou dar-se de ânimo. É assim, e por isso, igualmente, que ele, o homem, já superou todo animal. Superar, überwinden, diz ultrapassar, isto é, passar para além, onde além aponta para a essência, um modo fundamental de ser ou uma consciência própria. Portanto, graças ao mais corajoso, o homem já passou para uma outra instância, para outro grau de tensão, outro nível de vitalidade, outra extrema dimensão de tensão da própria vida. Por isso também já superou cada dor, isto é, já ultrapassou, transfigurando ou transformando, sobretudo e principalmente, a maior, a mais profunda dor, quer dizer, a única que de fato e realmente é plena e inteiramente dor, a saber, o homem, a dor homem. A dor do homem melhor, a dor homem, é a dor que o homem é. A dor que faz o homem homem. E que é a dor que é a necessidade do esforço por parte do homem para ele vir a ser homem. Isso, sobretudo, isso é ser corajoso. Para fazer homem, pois homem não é nada feito ou dado, ou seja, não é coisa, não é pedra, não é mero animal, gato ou lagartixa, não é mero vegetal, couve-flor ou cenoura, pedra, vegetal, animal, tudo isso adjetivado pelo mero, já está pronto, feito, dado e acabado, sem precisar de nenhum esforço próprio, sem precisar de nenhum empenho, da coragem do próprio para vir a ser o que é. Assim, mineral, vegetal e animal também não estão no risco de poder e tender a cair na tentação da renúncia e de abandono dessa dor, à medida que poderiam se fazer reivindicadores de infinito e de substância. Portanto, sem o risco de reclamarem para si o direito de precisar e dever ser o que, por constituição e princípio, não podem ser. Isso, tal reivindicação, que é própria do espírito de vingança, no homem doente do homem, se faz dor, dor ainda maior. Tudo que não tem, que não é dor, a dor homem, não tem e não é história, quer dizer, devir, acontecer. Só o homem é, sim, a dor
que é o finito, o limitado, também a tentação e o risco do infinito e do ilimitado. Quer dizer, o precisar ser esforço, trabalho. Só ele precisa fazer vida, fazer homem. Precisa desde ânimo, fazer ânimo e vir a ser ânimo. Esta é a mais profunda, quer dizer, a única e real, verdadeiramente, dor. Isso é ser essencialmente dor. Por isso, graças a isso, é o homem constitutivamente história, devir. Sua substância é história, logo substância nenhuma. É preciso ouvir toda esta fala de dor sem patetismo, sem melodramatismo, sem choramingação, sem lamúria e, igualmente, sem heroísmo, sem voluntarismo e sem basófia. É preciso ouvir isso fria, ou talvez desde o olhar ouvir de Heráclito, que é incandescente, quer dizer intenso para dentro e gelado, quer dizer intransigente, implacável para fora. Desde o ânimo, animada ou corajosamente, ou seja, lançando-se naquilo em que está lançado, a saber, na necessidade do devir de ânimo no jogo de autossuperação da vida, assim, pois, o homem já superou também toda e cada dor, toda e cada hora ou vicissitude do viver, uma vez que em cada uma dessas se dá todo o viver, isto é, toda a dor, homem, em cada passo, celebra-se, festeja-se a alegria e a inutilidade da ação necessária, da ação transbordante, superabundante, a alegria, a graça e a jovialidade da ação prometeica, a ação, a atividade ou fazer que aparece exemplarmente na obra de arte. Então, era isso a vida? Voilà! Relax! Evoé! De novo, mais uma vez. Assim, o partícipe, o portador da dor homem, chama, evoca, aquece na divindade da fartura, da superabundância, Dioniso. Conclama e lança-se inútil e necessariamente. Isso é a vida. Gratuita. Crescer e aparecer quer dizer ser sem sentido, sem porquê, sem para quê, sem de onde, sem para onde, inutilmente, necessária e irrevogavelmente para nada, por nada, graças a nada. Isso é a vida. Mais uma vez, de novo, abissal. Assim, nessa via, também a morte é superada. Superada quer dizer incorporada, apropriada no devir alegre e não expulsa, excluída, jogada fora ou de lado. Ela é incorporada na dinâmica de autossuperação à medida que nela e por ela é apropriada, isto é, tornada própria ou um e o mesmo com o movimento de auto-ultrapassamento e crescimento, intensificação, superada, portanto, à medida que é incorporada e apropriada no jogo de essencialização da própria vida. E nesse caminho, no percurso do ânimo, todo abismo é igualmente superado. Isso quer dizer, o ânimo inútil, à medida que aquece no abismo, isto é, no dom, na doação dele, igualmente se apropria ou faz próprio, transfigurando-o na e desde a ação inútil e necessária, tornando-o, assim, graciosa superfície, gracioso limiar, onde pulsam
todo o raso e todo o insondável ou profundo da vida do próprio ânimo. Assim, e por isso, tudo o abismo é transportado e transfigurado, uma vez que incorporado e consubstancializado, na disposição da ação gratuita, alegre, jovial. Aqui se tem aquilo que cresce, se intensifica e, nesse sentido, sobe, se eleva, não choca e flacidamente como o que engorda e se agiganta no tamanho, mas sim cresce, se eleva como no voo de um pássaro, ou seja, suportando, resistindo, atravessando, enfim, conquistando sempre, a cada segundo, o seu próprio voo, o seu crescimento lento, contínuo, sereno, o parado tenso de uma natureza morta, de um Stillleben, desde nada e para nada, inutilmente, necessariamente. Isso, sim, é a vida, pois, abre aspas, o próprio ver não é ver abismo, fecha aspas. Ver, aqui, está falando de um mostrar-se ou de um revelar-se que se faz ao longo de um caminho, isto é, percorrendo, fazendo ou abrindo o caminho que é próprio ver ou fazer-se visível. No caso, trata-se do mostrar-se ou revelar-se da vida em toda a sua abissal evidência. A evidência do abismo se dá quando este se faz todo superfície, e ele se faz todo superfície quando não mais se precisa sondá-lo, prescrutá-lo, isto é, infinita ou ilimitadamente aprofundá-lo. Agora sim, o abismo é guardado, resguardado como abismo, o sem fundo, e vem à tona como sem fundo. Em outros termos, o abismo se faz superfície, e ver é ver abismo como celebração de profundo no raso, como festa, alegria, aqui essência do raso no e do abissal. Aqui agora pode dizer com autoridade cheio, cume e abismo, isto agora está reunido em um. Agora, isto é, em tal caminho, sim, a cada passo e em cada gesto, em todo e em cada dizer, se é frente à beira do abismo, desse abismo. E como não seria, onde estaria o homem à beira do abismo? Isto é, onde e quando não seria, não precisaria ser o homem da vida, desde a vida, ou seja, no e desde o ânimo, a coragem que, desde nada e para nada, cresce, eleva-se, supera-se, autossupera-se. A coragem, o ânimo, é que supera, que ultrapassa a compaixão que é dito o mais profundo abismo. A compaixão, vimos, é a compaixão ou apiedamento da vida pela vida. Portanto, autocompaixão, autocomiseração, que, em última instância, é o que promove o espírito do peso, o anão. É a tentativa de afastar da vida o seu caráter, sim, de peso, ou seja, de esforço, de realização, de autorrealização e conquista. Em suma, a tentativa de desviar a vida de vida à medida que solapa, que corrompe, que dissuade, astuciosa e subterraneamente, o ânimo em conspirando contra ele. Por um lado, justo porque esta compaixão é tentativa de desviar a vida de vida, justo por isso, nesta autocompaixão, é a compaixão o maior e o mais profundo abismo. Parece mesmo que esta compaixão
sempre volta, sempre retorna e constitui-se no mal, no demônio, que dizendo sempre não, precisa ser sempre superado. É aí que entra a coragem, a alegria prometeica da ação gratuita e inútil, que supera também a compaixão, ou seja, olha mais fundo na vida, mais fundo na dor, no abissal da dor, e fria e serenamente proclama: era isso a vida? Pois muito bem, mais uma vez, de novo, há mais um outro lado positivo para a compaixão, em razão do qual é ela o mais profundo abismo. Abre aspas. Tanto mais fundo o homem olha na vida, tanto mais fundo olha ele também na dor, fecha aspas. Por isso é preciso compadecer com a vida, isto é, consentir e assim confazer e concrescer na e com a dor que mais e mais se evidencia. Tanto mais fundo se vê, se faz caminho vida, pois então, tanto mais se vê, se faz caminho dor. A via, o envio, o destino dor como história, suceder, acontecer, devir do homem. É, portanto, só nessa compaixão, nesse consentir e confazer que o abismo se faz realmente abismo. E por isso revela-se esta compaixão como o mais profundo abismo. E o ânimo supera também esta compaixão, primeiro à medida que consente, isto é, aquece, acolhe o necessário do abismo, o necessário de dor. Segundo, igualmente supera à medida na alegria da ação gratuita, transforma, transfigura dor, o abissal em obra, que é a superfície, a alegria do raso. O grego dizia já o jovem Nietzsche de O Nascimento da Tragédia. Viu, conheceu e acolheu o mais terrível, o mais medonho, o mais abissal da vida e transformou ou transfigurou esta dor em obra, a tragédia e a filosofia, a arte e o pensamento, onde se fazem o riso fundo do profundo, compaixão. Assim passa a ser a única sintonia, o único compassamento com vida e, por isso, o ajustamento e a consonância com o mais profundo abismo. E aí, este parágrafo primeiro da visão e do enigma fecha-se assim. Nessas máximas, porém, há muitos toques de clarim. Quem tem ouvidos, que ouça. Nessas máximas, mais próxima e imediatamente quer dizer em toda essa fala, em todos esses enunciados a respeito de coragem, de superação, de autossuperação de dor e de compaixão, em tudo isso que leva a afirmar e reafirmar a vida de modo incondicional. Era isso a vida? Pois muito bem, mais uma vez, de novo, em tudo isso, diz o texto, há Willklingendenspiel, alemão, me desculpem. Segundo a tradução, muitos toques de clarim. Ao pé da letra, no alemão, diz jogo sonante, sonoro, digamos, com música. O sentido é que em tal fala há como que uma música que claramente chama, que francamente convida, que limpamente atrai, seduz, é a força retórica, persuasiva dessa fala, um jogo, uma fala anunciadora, prenunciadora, que indica, acena, aponta, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Pouco acima já foi dito e comentamos que
em todo ataque, em toda arremetida, à medida que seja realmente da vida, do ânimo, a um Klingen des Spiel, um toque de clarim. É isso que agora é recordado. É esta música, esta franqueza que torna o discurso, a fala, verdadeira, isto é, consonante, afinada, ajustada ou compassada com a vida, com o jogo da vida, que é história, dinâmica de autossuperação. E quem tem ouvidos que ouça é um convite que mais soa como uma intimação, uma convocação, que é a passagem para o parágrafo 2º. Esta convocação está dizendo: quem até aqui fez, cofez o caminho e que assim e por isso é capaz de ver, de pensar, isto é, de ouvir, que continue o caminho, que seja companheiro dessa viagem, que segue, e seguir, aqui diz tal como vida, crescer, intensificar-se, concentrar-se, enfim, evidenciar-se. Eu não teria nenhum acréscimo a fazer ao que já está dito. Quem tem ouvidos que ouça, né? Mas eu quero expressar que quando Gilvan diz homem, ele diz humano, portanto, a mulher dor também. Portanto, me sinto no dever, sem confundir nem misturar, de trazer aqui um poema de Marta Pérez, que expressa essa luta, esse abismo e esse exercício de dor perante a vida. Chama-se Deserto, e eu vou ler no feminino tal qual foi escrito, para não ser um herege. De tanto ser espremida, surrada, feito massa de pão, daqui tinha que surgir alguma transformação. Afinal de contas, ninguém é de ferro. E ouvi dizer que inventaram uma tal de metalurgia. Exercício de solidão, carência explícita. O mundo é só pressão de todo lado. Cobra caro, escorre da víbora, veneno mortal. Tripectomia beduína, flageloterapia extensiva. Tira o sangue, arranca o couro, queima a karma no meio do Saara. Até que purifica, centrifuga, vira a mesa, dá a volta por cima da carne seca e transborda arrogante, cristalino, chafariz. Bom, vocês podem achar que não teve nada a ver. Para mim, tem tudo a ver. Aqui, o poema como um complemento da visão e do enigma e dessa consideração da possibilidade do homem-dor de Zaratustra ser também uma mulher-dor. Então, dito isso, eu vou dizer o que trarei na próxima aula sem entregar ouro ao bandido. Nós leremos o argentino Jorge Luiz Borges na próxima aula. E eu verifico que só vou enumerar o número total de capítulos ao final de todas as transmissões, porque ocorreu uma falha técnica, alguns perceberam, de eu primeiro ter anunciado este vídeo como que tivesse 3 partes, quando ficou inconcebível para mim ler a 4ª parte no ritmo que eu tinha lido a primeira e a segunda. Saúdo você
espírito livre que chegou até esse ponto, até esse final, e convido você para estar comigo numa próxima, eu não digo quando também, e vai ser Borges, Jorge Luiz Borges.